Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sempre dou esse tempinho aqui justamente para que vocês venham, dá tempo vocês enviar para outras pessoas. Você que está abrindo o seu link, e aí dá tempo para você abrir, para você enviar para outras pessoas. Então, você que já está enviando, você que já está abrindo, você que já está entrando, entra dando um bom dia, vai. Entra clicando no like, no joinha aí, dando um bom dia. Esse é o EC519. EC519. Para os novatos, deixa eu baixar um pouquinho a câmera aqui, ó. Para os novatos, quem não sabe, EC519 é Eclesiastes capítulo 5, versículo 19, que é quando começou essa programação da madrugada, essa oração da madrugada. Ela começa na Bahia, quando eu estava na Bahia, e eu esperava o sol nascer em oração. A casa que eu estava morando lá na Bahia, ela ficava de frente, a porta de frente ficava ao sol nascer. Eu vou dizer uma coisa para vocês: se eu pudesse escolher uma casa assim, o posicionamento da porta de frente seria de frente ao sol nascer. E nessa casa que eu morei na Bahia, que ficava de frente ao sol nascer, eu me levantava assim 4h30, com um sono, cansado, com um sono, 4h45, 4h50, 5 horas. E eu começava a ficar ali em oração e o sol ia nascendo. Quando o sol começava a nascer, nesse período, quando eu comecei, era mais ou menos 5h15, 5h20, 5h30, o sol começava a desapontar, assim na minha frente. Clareão ia clareando aos poucos. Eu chegava, tinha estrelas, dava para ver as estrelas, e o dia amanhecendo. E assim eu fiz durante muitos dias, num desespero, com a alma aflita, vivendo uma situação assim, sabe, de decisão. E Deus começou a me mostrar coisas do futuro, que eu começava a ver na tela do meu pensamento pela fé. Essas coisas que estão acontecendo hoje aqui, eu não sabia discernir, mas começou a acontecer de eu perder o sono, ao ponto, teve umas 2 noites que eu perdi o sono, da 3 horas da manhã, e eu não consegui dormir. Eu não tenho esse problema com a cama, né? Eu não tenho problema para dormir, eu logo deito, logo durmo, sempre foi assim. A minha família, minha mãe, sempre é boa de dormir, dorme onde senta. E nessa época eu ia buscar o Senhor. Eu estava também com um problema familiar na minha família, no casamento, em um casamento dos meus filhos, eu estava com um problema também. Eu ia buscar a Deus assim, de manhã cedo, eu me levantava para buscar o Senhor. Eu comecei a me sentir tão bem. É o que tem me fortalecido até hoje. É o que me alimenta até hoje. E nesse período eu chorava muito nas orações, porque eu estava assim, eu estava desequilibrado na emoção. Nem agora eu estou emocionado, mas eu estou equilibrado. Se fosse naquele tempo, nesse momento assim, eu já caía num choro assim, chorando. Eu chorava muito. Se você ver aí as lives, tá tudo aqui, ó. Para confirmar, tá tudo aí. As lives aí
as lives aqui de 2022, 23, 24, tá tudo aí gravado. E me fortaleceu muito, me ajudou muito. Como eu tenho certeza que vocês que levantam na madrugada também para buscar o Senhor, vocês se sentem muito bem, né? Se sentem muito bem, senão vocês não ficariam vindo, né? Dona Zélia Sacramento, Dona Cátia, Virgínia. Uns vêm para trabalhar, igual Dona Amélia Santos é para trabalhar. Uma hora dessa ela já está na cozinha, né? 4 estações. E aí tem o Sidney Andrade, que é porque ele está lá na Inglaterra e o horário lá é diferente, né? E aí essas pessoas que já vêm desde essa época comigo aqui, né? Buscando, se adaptaram a isso, né? É maravilhoso. Esse é o EC 5:19. A todo homem a quem Deus deu poder, bens, poder, bens e riqueza. Na verdade é riquezas, bens e poder. A ordem dos valores é assim. A ordem da escrita aqui em Eclesiastes 6 é riquezas, bens e poder. São 3 pontos em destaques. Essas riquezas aí, as riquezas espirituais, a riqueza da vida eterna. É uma riqueza de você ter poder sobre a morte. A morte não pode te levar na hora quando ela quiser. Ela só vai te levar na hora que Deus determinou que vai levar e acabou. Então a gente tem essa riqueza da sabedoria, do domínio próprio, da vida eterna, da salvação, do entendimento, do Espírito de Deus, de entender a Deus, de ouvir a Deus, da alegria da salvação, os frutos do Espírito, os dons espirituais, tudo isso aí é a riqueza. E os bens é mais material, né? Casa, carro, dinheiro, fazenda, chácara, bens. Ele diz que ele promete também isso. Riqueza, bens e poder. Quer dizer, o poder de desfrutar de tudo isso aí, poder de comer, poder de beber, de vestir, de calçar, poder do verbo em ação, né? De dormir, de acordar, deitar, levantar. Poder. Poder comprar, poder vender, poder viver, poder ser feliz, poder. Então, escreve aí se você quiser escrever aí, se você for tocado aí no teu coração, escreve aí. Riquezas, bens e poder. A todo homem a quem Deus deu. Não é que vai dar, não, é deu, né? Já deu. Riquezas, bens e poder. Mas o assunto que eu quero falar com vocês, pessoal, não é esse. Eu quero falar do livro de Êxodo. Eu quero trazer para vocês do livro de Êxodo. Antes de a gente colocar do livro de Êxodo, eu quero colocar aqui na tela as informações do ministério. Os livros, endereço, as redes sociais, os horários de reunião para quem mora aqui em Itabirito, QR Code e também a chave do Pix e o site do ministério. Está aqui o site também. E fazer um agradecimento. Na verdade, eu quero agradecer a Deus e ao mesmo tempo pedir a Deus. Agradecer a Deus por essas pessoas que têm ajudado o ministério. Essas pessoas que todo mês envia o dízimo. Que Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Mês passado foi um sufoco, foi difícil. Mês passado foi muito difícil, essa coisa de pagar também o cartório, pagar os aluguéis, de comprar as coisas para a escolinha. Nós estamos aí com mais prestações, ainda faltam 5 prestações de R$1.250 reais. E aí apertou de lá, apertou de cá, mas olha, consegui. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E não fique pensando, pastor, mas o meu dízimo é tão pouco. Não.
Seu dízimo é o suficiente. Dízimo é dízimo. Dízimo é dízimo. Para Deus não tem tamanho de dízimo. O que tem é fidelidade. Tem uma pessoa que ontem colocou um dízimo de 5,40. Isso mostra que ela ganhou quanto? 54. E ela mandou o dízimo de 5,40. Foi o lucro dela. E é assim mesmo. Seja fiel no pouco, no muito. Eu vendi minha casa, eu vendi meu carro, eu tenho. Seja fiel. Eu achei um dinheiro, eu ganhei o dinheiro. Seja fiel. Deus é contigo. Então tá bom. Deixa eu colocar aqui na tela para todos vocês. Eu vou ler junto com todos vocês, que eu vou falar sobre o livro de Êxodo. Eu vou trazer aqui para vocês o livro de Êxodo, que são 40 capítulos. E aí, vê se você entende os assuntos, os temas do livro de Êxodo. Teve um dia desse aí que eu falei do livro de Gênesis. Se eu não me engano, foi sem ser esse sábado agora que passou, no outro. Se você quiser dar uma olhada, dê aí uma olhada sobre o livro de Gênesis. E tem um livro de Êxodo, que é isso aqui, ó. Aí tá assim, vamos lá. É o segundo livro da Bíblia. Em Êxodo, nos é apresentada a história de Moisés e o relato da saída. Deixa eu ir seguindo aqui com a setinha que fica melhor para vocês, né? Então, segundo livro da Bíblia, em Êxodo, nos é apresentada a história de Moisés e o relato da saída dos israelitas do Egito em busca da terra prometida. Liderados por Moisés, o povo deixa para trás uma vida de escravidão, seguindo a crença em Deus e de uma vida melhor. A escrita desse livro é atribuída a Moisés. Ao longo dos 40 capítulos do livro, presta atenção, podemos acompanhar a tentativa de Moisés em convencer a Faraó a libertar os israelitas. Então, a tentativa de Moisés convencer Faraó. Diante desse pedido, o Faraó aumenta a pressão sobre o povo, fazendo com que Deus impusesse ao Faraó e aos egípcios 10 pragas. As pragas do Egito. Na 10ª praga, todos os filhos mais velhos das famílias egípcias morreriam. Quer dizer, morreram. Porém, as famílias israelitas sacrificaram cordeiros e colocaram o sangue nas portas das suas casas, impedindo que o anjo da morte entrasse. Esse acontecimento foi considerado a primeira Páscoa. Então, a morte do cordeiro, a primeira morte do cordeiro. Então, todo o povo, todas as famílias pegaram um cordeiro de um ano e mataram esse cordeiro e pegaram o sangue do cordeiro e passou na porta. Claro que hoje esse cordeiro, para mim e para você, é Jesus Cristo, e o sangue de Jesus já está na porta do nosso coração. Nós somos lavados com o sangue de Jesus. Aleluia. 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 Eu queria que você que chegou nesse ponto aqui, escreve aí. Se você está acompanhando aqui comigo agora, isso aí escreve. O sangue de Jesus Cristo me purificou. Você entende por que o anjo da morte não entra na nossa vida? Você entende por que o anjo da morte não tem poder de entrar na vida de quem aceitou Jesus? De quem se batizou nas águas, de quem anda em santidade? Porque é um processo, isso são degraus.
São passos. O primeiro passo é reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Reconhece que Jesus Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo? Sim, reconheço. Então você aceita Ele? Aceito. Como prova, então você vai se batizar. O mergulho nas águas. Você morre para o pecado, morre para o mundo e nasce para Cristo Jesus, uma nova criatura. E você passa agora a entrar no reino de Deus, conhecer as coisas de Deus, lendo a Bíblia. A Bíblia é a base do conhecimento, do entendimento, para que a gente venha entender. E vai ser revelação, vai ser revelado, porque você aceitou Jesus, você aceitou o Cordeiro. Então depois, quando aceita o Cordeiro, vem a santificação, andando em santificação. Olha os passos, andar em santificação. Quando você anda em santificação, então vem o terceiro passo, que é fidelidade. Fidelidade. Essa fidelidade normalmente está no dízimo, mas não adianta só o dízimo. Eu conheci muita gente que era fiel a Deus no dízimo, mas não era fiel nas outras coisas. Não adianta. Tem que ser fiel a Deus no dízimo, fiel na justiça, praticando justiça, tanto justiça para si como para o próximo, fiel ao amor, praticando o amor, amando o próximo como a si mesmo, amando a Deus sobre todas as coisas, fiel no amor e vivendo pela fé. São três coisas que ele repreendeu os fariseus que ficavam só trazendo dízimo, e Jesus repreendeu dizendo: de que adianta vocês trazem o dízimo, fazem jejum, fazem orações longas, fica nessa prática aí, nesses rituais, mas vocês não praticam a justiça, o amor e a fé. Então, meus amados irmãos, amigos, a prática do dízimo, das orações, dos jejuns e dos rituais que a gente pratica, se não tiver a justiça, o amor, que a misericórdia e amor é a mesma coisa, amor, e não tiver a fé, não viver pela fé, de fé em fé, então de nada adianta. De nada adianta. Então o livro de Êxodo vem trazer isso pra gente, né? Que bom, né? Que bom. Então esse acontecimento, parei aqui, ó. Esse acontecimento foi considerado a primeira Páscoa, né? A morte dos animais, a primeira Páscoa. Com a morte do seu primogênito, quer dizer, com a morte do filho de Faraó, seu primogênito, o Faraó deixa os israelitas partirem, a fim de salvar o povo. Moisés, acompanhado de seu irmão Arão, lidera pelo deserto a libertação. Quer dizer, a libertação do povo da escravidão, a libertação do povo do Egito, a libertação do povo. Quer dizer, hoje nós nos libertamos do mundo, somos libertos do mundo, do pecado, tudo, através de Cristo. Hoje não é Moisés, nem Arão, nem pastor, nem igreja, nem denominação. É Cristo. Entretanto, o faraó muda a sua decisão e decide seguir o povo, levando os israelitas a ficarem encurralados entre o Mar Vermelho e o exército egípcio. Deus abre o Mar Vermelho e os israelitas atravessam em segurança. Então imagina, se você lê esse livro aqui de Êxodo, você vê a glória de Deus, a manifestação do poder de Deus na vida desse povo, desde o momento em que o Cordeiro foi morto. Já vê o livramento, Deus dando livramento a esse povo, que o anjo da morte entra em todas as casas, menos na casa desse povo. Como nos dias de hoje, a pessoa de que realmente aceitou Jesus como seu Salvador, o livramento que tem é todo instante, é livramento. Aí aqui, após andarem pelo deserto, todos
chegaram ao Monte Sinai. Pronto, aqui quando eles chegam no Monte Sinai, eles levaram cerca de 3 meses para chegar no Monte Sinai. A caminhada, né, longa e difícil, ali carregando senhoras grávidas, velhos, idosos, crianças, carregando a mudança, as coisas de valor que carregavam, carro de boi. E há cerca de 3 meses esse povo chega no Sinai, Monte Sinai. E é a cerca de quase 3 milhões de pessoas. A conta que os historiadores fazem é a cerca de 3 milhões de pessoas. Gente, não é 3 mil não, tá? Não é 3 mil pessoas, não é 3 milhões. Meu Deus, era muita gente. Deus faz uma aliança com o povo e assim dita a Moisés os 10 mandamentos. Moisés também lidera o povo na construção do tabernáculo. Isso aqui também é lindo quando é da maneira que é feito o tabernáculo. A partir do livro de Êxodo 25, começa a construção aqui do tabernáculo. Tenda utilizada como um templo dos judeus. O livro de Êxodo nos mostra importantes acontecimentos, desde a vida de Moisés, a saída do povo do Egito em busca da terra prometida, e a aliança de Deus com os israelitas e a instituição dos 10 mandamentos. O livro de Êxodo é uma bênção, pessoal. Seria muito bom vocês lerem esse livro. Muito legal saber dessas coisas, né? Muito legal saber dessas coisas. Pois é. Nós estamos com 23 minutos aqui. O que vocês acharam? A gente falou sobre o livro de Êxodo. Eu não li nenhum capítulo, só falamos do livro do Êxodo. Um resumo sobre o livro de Êxodo. Muito legal, né? Muito bem. Vamos orar então? Vamos falar com Deus? Deixa-me trazer aqui, então, deixa-me trazer aqui o fundo musical. Que bom, viu, pessoal? Gostei muito. Vocês gostaram também de saber dessas coisas aqui? Essa instrução, essa orientação, né? Ah, Espírito Santo maravilhoso. É pelo fato de estar dando um negocinho aqui. Só um minuto, pessoal. Só um minutinho. Vou botar esse outro fundo aqui, ó. Tá dando um negócio estranho aqui. Pronto. Eu vou baixar o fundo, vou deixar só essas. E eu vou baixar o fundo aqui. Baixar não, aumentar, né? Então vamos orar. Nosso Deus, Deus Todo-Poderoso,
Deus criador dos céus e da terra, Deus que está entronizado acima dos querubins, Deus que vive e que reina de eternidade a eternidade. Quantos nomes do Senhor Deus, quantas manifestações do Senhor Deus. Deus Jeová, Jeová, Jeová Jiré, Jeová Rafá, Jeová Nissi, que é o Deus da minha bandeira, Jeová Samar, que é o Senhor está aqui, Jeová Shalom, o Deus da paz, o Jeová Sabaote, o Jeová Tsikinu, o Jeová da justiça, Jeová Elohim, que é o Senhor Deus de Israel, o Jeová Kadesh, que significa o Senhor santifica. Os teus nomes, Senhor, esses nomes do Senhor, são os nomes de cada manifestação tua no meio dos teus profetas, no meio dos teus servos, dos teus filhos. Hoje, o Jeová que se manifesta no nosso meio é o Senhor Yeshua, é o Senhor Jesus, é o Senhor Deus encarnado, é o Senhor Deus que era verbo e que do verbo se fez carne. É esse Deus Todo-Poderoso, aleluia. Eu não me canso, Pai, de chamar o Senhor Jeová, Eliom, que é o Deus Altíssimo, Jeová, o El Molan, que é o Senhor que recompensa, Yahvé, aleluia. É tão bom, Pai, chamar pelo teu nome. O Senhor disse assim: e se o meu povo que me chama pelo nome, somos nós te chamamos pelo nome, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Eu me emociono, Pai, eu controlo minhas emoções aqui, porque só em saber de que o que eu estou falando, o Senhor está ouvindo. Só em saber de que o que eu estou falando está chegando até o Senhor. Interessante de que o presidente, o prefeito, o senador, o deputado, alguém do poder judiciário, um advogado, ninguém me ouve. Não pode me ouvir, nem gostam, nem querem me ouvir. E o Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, me ouve. Não só a mim, interessante, que não só a mim, que eu não sou melhor do que ninguém, mas ouve aqui a dona Cátia, a dona Zélia, ouve o Sidney Andrade, ouve a dona Sônia, ouve a Rebeca, ouve todas essas pessoas que estão inscritas aqui nesse canal, todas essas pessoas que estão aqui, ó Pai, as mães que oram comigo aqui, as mães de oração que fazem a oração da segunda, da terça, quarta, quinta, sexta. O Senhor ouve a nossa oração, Pai.
Quantas pessoas estão sendo abençoadas através das orações de cada um que faz aqui. Então, meu Deus, eu quero te pedir, abençoe cada um que está aqui participando comigo. Cada um de nós, com a nossa família, Pai. Alcance cada um de nós com a nossa família. Nossa casa, nossa família. Senhor, as autoridades eclesiásticas, que são os pastores, os bispos, os padres, o Papa, todos que pregam a palavra, Senhor. As autoridades governamentais, meu Pai. Os hospitais, as cadeias, os presídios, senatórios, meu Pai, senatórios, leprosários, clínica de recuperação. Ô Senhor, aonde tem, meu Pai, alguém sofrido, alguém que ora comigo agora, nesse momento, ou então em outro momento, talvez a pessoa não está agora, nesse momento comigo, mas está em outro momento. Então que a bênção lhe alcance, independente da hora, do tempo. Aleluia. Entrega a Deus agora a sua vida, sua família. Fale com Ele agora, você também. Aleluia, Pai. Toma nas tuas mãos minha esposa, meus filhos, meus netos, minha mãe, minha família, meus tios, meus primos, meus sobrinhos, meus amigos, meus colegas, cada um com sua casa, com sua família. Pai, cada pessoa que está aqui, nesse canal, nesse grupo de oração, em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, por esse momento aqui de estar contigo, junto com essas pessoas. Muito obrigado. Eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão. Respire a vida agora, respire a paz, respire o amor, respira. Obrigado, meu Senhor. Muito obrigado. É maravilhoso, né? É simplesmente maravilhoso estar aqui. Então, meus amigos, é isso aí. Nós estamos abençoados. Eu estou abençoado. Você mande esse link, essa live para alguém, essa transmissão. Mande para os obreiros. Mande uns para os outros. E sejam abençoados. Não deixem de aprender das coisas de Deus. Não deixem de buscar o Senhor. Em todos os momentos da tua vida, da nossa vida, vamos estar buscando o Senhor. Tá bom? Quem não é inscrito, se inscreve. Não sai sem dar um joinha. Não sai sem dizer pelo menos um amém. Escrever pelo menos assim, amém. Tá bom? Deus abençoe vocês, pessoal. Vou encerrando então por aqui. Vocês aqui de Itabirito, se vocês quiserem estar conosco nesse dia de domingo às 18 horas, nós estaremos na rua José Benedito 375, aqui no bairro Santa Efigênia, em Itabirito. E vocês que estão no Brasil afora, nós vamos colocar ao vivo para vocês participarem da live de onde vocês estiverem, tá bom? Tchau, fiquem com Deus.